gente. tem coisas que a gente descobre. Aliás, a maioria das coisas que eu ensino eu Sofrendo. descobri na prática. Então, assim, o que eu ensino é o que eu fiz e deu certo. Eu não invento, tá? Eu não invento. Então, eu tentei revisões muito próximas, né? E não Uhum. dava resultado esse tipo de revisão. E depois tentei revisões mais espaçadas, semanais, uma vez por semana, e deu muito mais certo. Na época eu não entendia, mas eu só sabia que funcionava. Depois eu fui estudar por que é que isso funciona. E aí eu vou te contar uma história legal, que eu acho que você vai gostar de saber. Tem esse estudo da curva do esquecimento de Ebbinghaus, né? Que Uhum. tem um período que você estuda e depois de uma semana a pessoa esquece aí 90 e tantos por cento do que você estudou, né? E Uhum. aí, os teóricos, aí eu vou dizer os teóricos, né? Não são pessoas que viveram o estudo, ou viveram o estudo e querem ensinar com base no que leem apenas, que eu acho um Uhum. problema. Disseram o seguinte: bom, se a curva está descendo, o que é que eu vou fazer? A cada pouquinho que ela desce, eu reviso e ela volta para o lugar que volta. Ela desce um pouquinho, eu reviso, ela volta. Desce um pouquinho e ela volta. Esses teóricos, eles têm dois problemas nessa conversa, tá? O primeiro problema é que toda vez que ela desce um pouquinho e você revisa, quando você junta isso com todas as matérias, fica uma loucura. Seu estudo fica a maior confusão do mundo. Por isso que eles falam, olha, estude, revise 24 horas, depois 7, depois não sei o quê. E eu estudo, e a revisão começa a bagunçar tudo. Tipo, é típico de quem não estudou. Típico de quem não estudou esse tipo de revisão. Porque se você estuda e coloca isso em prática, Na você prática. enlouquece, enlouquece. E Uhum. o segundo problema é que todo mundo usa esse estudo para dar essa solução, porque isso veio se repetindo, alguém falou, isso veio se repetindo muito. Mas eu tenho um livro que eu li aqui, e os melhores livros sobre aprendizagem não estão em português, estão em inglês, tá? Depois eu te indico vários aqui que eu li. Ah, eu quero. E essa especialista, se não me engano, é uma mulher especialista em aprendizado, ela disse o seguinte: olha, o estudo de Ebbinghaus da curva do esquecimento é mal compreendido. Por que ele é mal compreendido? Porque quando ele fez esse teste de curva de esquecimento há muitos e muitos anos atrás, ele não estava preocupado com aprendizado. Ele estava preocupado com memorização de conteúdo aleatório. Então, o estudo não foi baseado, estude isso aqui, vamos ver o seu grau de compreensão. Não. Foi assim. Tome aqui essas cartas, tome aqui esses números e vamos ver depois de quanto tempo você esquece essas cartas e esses números. E isso é que deu essa curva. Porque ele E é- perguntava depois de um tempo e aí ele dizia assim: olha, se eu te der informações aleatórias para você memorizar, Mari, eu vou te dar informações aleatórias, cartas aleatórias, números aleatórios, e vou dar para você memorizar agora. Agora, se eu te perguntar as mesmas coisas que estavam nessas informações que eu te dei, dessas cartas, desses números, daqui a uma semana, você só vai lembrar 8%. Pouquíssima coisa você vai lembrar. Mas isso são informações aleatórias. E você, com base em um estudo de curva de esquecimento de informações aleatórias, você pega e cria um esquema de revisão com base não em informações aleatórias, com base em conteúdo que você precisa de compreensão e aprendizado. Então, essa própria especialista em aprendizagem diz bem assim: não faz sentido. O estudo não foi feito para isso. O aprendizado não é de informações aleatórias. Se não é de informações aleatórias, não tem sentido você criar um esquema de revisão de 24, não sei quantas horas, para ficar voltando à curva do esquecimento. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que realmente importa é você estudar e ter a capacidade de compreender o que você estudou. Essa é a primeira camada do aprendizado, né? Da Uhum. sua memorização como aprendizado. Depois, você tem que ter a capacidade de pegar essa informação e com as suas próprias palavras fazer um resumo. Porque se você consegue fazer isso, é a prova de que você aprendeu, a prova de que você sabe que você está ali. Terceiro, você vai exercitar. Você vai ver se o seu conhecimento você consegue tirar da sua cabeça e colocar na prática. Então eu consigo acertar as questões com isso. E depois disso você volta e melhora as coisas que você estudou.
Eu fiz isso de forma intuitiva. Eu fiz isso de forma intuitiva, mas depois eu vi na literatura, porque é simples, as coisas que você faz por teoria, ou as coisas que você faz que dão errado para a maioria das pessoas. Muita gente diz bem assim, olha, a mente das pessoas, cada pessoa é única, mas nós funcionamos mais ou menos do mesmo jeito, né? Porque senão não teria aprendizado no mundo, não ia ter nada, porque se todo mundo fosse diferente. Na verdade, nós somos mais iguais do que diferentes. E temos peculiaridades cada um, mas a gente funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, assim, quando você compreende, quando você resume, quando você checa o seu aprendizado, quando você revisa, não enlouquecidamente, mas visando a melhoria do seu aprendizado, porque a revisão não é só reler, a revisão é resolver questões, é reler o que você já estudou pelo seu resumo, é melhorar esse próprio resumo. A revisão é melhoria de aprendizado. Aí quando você faz isso, você realmente aprende e fixa aquela informação, né? Porque você está fortalecendo os caminhos para aquela informação na sua cabeça. Então existe uma diferença muito grande, eu queria deixar aqui bem claro, em quem ensina sem ter realmente estudado e vivido o estudo, ou, veja, eu preciso apresentar alguma coisa, eu preciso apresentar alguma teoria para poder te empurrar, para poder te vender, para poder isso, quando na verdade não tem embasamento nenhum. Então, saiba, né? Não sei se você sabia disso, né? Mas toda teoria de revisão baseada na curva do esquecimento é uma furada.